gente está abordando agora que essa questão das fases do climatério, que eu queria que você abordasse, e que algumas coisas que não podem ser feitas para quem também passou há pouco tempo por um câncer de mama, né, doutora? É verdade. Na verdade, esse climatério, ele tem um marco cronológico que é a partir dos 40 anos de uma forma fisiológica habitual. Quando se diz que a paciente ela tem ausência da menstruação por mais de um ano antes dos 40 anos, é o que a gente chama de menopausa precoce, né? Era isso que eu não tinha lembrado nisso, a menopausa precoce, isso, né, doutora? Que é a partir de quantos anos? 40, antes dos 40 anos, quando ela passa por essa ausência menstrual antes desses 40 anos. E hoje já tem até uma terminologia para nós médicos diferente, que é a insuficiência ovariana prematura. Depois dos 40 anos, vai se desdobrar várias modificações que não são só sexuais, não são só das ondas de calor, não são só da questão da disposição, mas também cognitivos, a questão do sono, muda a questão da memória, Nossa. muda a questão articular, a questão óssea, cutânea. Então, há um turbilhão de modificações e, como eu disse, vai depender de cada mulher. Mas essas modificações, elas vão se intensificar realmente como se colocou aí no vídeo. Nos 2 anos antes da menstruação acabar, essas modificações, elas ficam muito mais intensas e, portanto, acaba... 2 anos a mulher fica sofrendo com todos esses sintomas. Muito. E aí, nesse período mais crítico, é que muitas vezes ela recorre realmente ao médico para que seja tomada alguma providência. E uma das providências, justamente nesse período de maior aflição, é a terapia hormonal. Olha só, doutora, e como que a gente consegue detectar o climatério? Então, essas modificações, em geral, elas vão se desdobrando e vão intensificando. Além disso, o marco cronológico acima dos 40 anos já nos ajuda muito. Mas existem 2 sintomas que realmente, ou grupo de sintomas que nos alerta muito mais. O primeiro é o sintoma urogenital. São aquelas pacientes que começam a ter mais desconforto urinário, às vezes incontinência, às vezes infecções urinárias de repetição, ressecamento vaginal, dificuldade na lubrificação. Então, esse marco é importante. E o outro marco são as ondas de calor. São as conhecidas ondas de calor que são incapacitantes para a mulher, porque às vezes ela está aqui toda arrumada, acabou de tomar banho, de arrumar o cabelo, de repente vem aquela onda de calor aqui do tronco para a região cervical e ela fica avermelhada, calor mesmo. E ele é bem rápido, ele é bem fugaz, rapidamente ele se desfaz e ela fica toda suada. Então, por mais que ela queira disfarçar, ela não consegue disfarçar. E no dia a dia, essa frequência das ondas, ela é muito incerta. Tem mulheres que é mais durante o dia, tem mulheres que é mais durante a noite. E não tem tipo quantas vezes por dia? Não, é involuntário, tem, é involuntário. E aí tem mulheres que vão ter uma maior frequência dessas ondas, vai ter mulher que vai ter menos. Então, veja, como são muitos sintomas, cada paciente ela vai fazer um mix, ela vai apresentar um mix de sintomas. De forma que pode acontecer da mulher ausentar a menstruação e não ter sintoma algum. Ela chegar pra gente e dizer, doutora, eu tô um ano sem menstruar, mas eu vejo o povo falar dessa história do calor, dessa história do sexo, eu não tô vendo nada dessas modificações. Pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque nela o desdobramento da queda hormonal, ela está sendo tão gradual que o organismo vai conseguindo se adaptar. E o mais importante, de repente, é uma mulher que é extremamente ativa na questão da atividade física. Ela tem uma alimentação extremamente regular, né, saudável. E mais do que isso, ela não coloca como prioridade esses sintomas. Ela deixa para o lado. Então, tipo assim, ela prioriza outros aspectos da vida. Às vezes o trabalho, ainda às vezes o bem-estar ali do familiar. Então, aqui, mesmo que ela sinta, ela acaba diminuindo, minimizando aquele sintoma. Né? Doutora, é sempre como a gente fala, qualquer problema que venha para a nossa saúde, se a gente tem uma qualidade de vida já em primeiro plano, esse problema já não se torna tão grande, né? E isso é comprovado, que no climatério, esse desdobramento, quanto mais a mulher vem de um ritmo de atividade física e de hábitos saudáveis, e não só hábitos saudáveis alimentares, viu?
hábitos saudáveis de uma forma geral, no que diz respeito à higiene do sono, no que diz respeito à questão do lazer, né? De fazer administrar bem a questão do lazer, a questão do estresse, a questão do trabalho. Ela é passível de entrar, de passar por toda essa transição de uma forma muito mais fácil de ser adaptável. Tá vendo, gente? Ó, a gente tem pergunta, Brígida, pode mandar aqui para mim, a gente tá sem conexão aqui, mas eu vou ler aqui para a doutora. Mesmo a mulher que retirou o útero passa por essa menopausa, doutora? Então, quando ela retira o útero... Gente, só lembrando, né, doutora, que a menopausa é diferente do climatério. Isso, olha, cuidado, exatamente. tá? Tá aprendendo. Tá aprendendo, menino. Bom, quando ela tira o útero, seja por qual for o motivo da indicação médica, ela simplesmente para de menstruar. Mas se os ovários permanecerem e ela ainda está aí depois dos 40 anos, ele ainda tiver funcionamento, enquanto ele tiver o funcionamento habitual, aquele fato dela ter removido o útero não vai interferir. Então, ela vai continuar tendo a funcionalidade hormonal. É tão tal que muitas delas, nesse período que antecede, às vezes, o climatério, ela pode ter uma piora da síndrome pré-menstrual, que são aqueles sintomas pré-menstruais. E muitas mulheres que tiram o útero se surpreendem depois. Doutora, eu pensei que eu não ia ter mais TPM e permanece. Por quê? Porque se os ovários permanecem e eles ainda têm uma atividade hormonal importante, toda a sintomatologia associada à questão hormonal vai permanecer. Olha só, tem mais perguntas, doutora. Está perguntando como é a menstruação no climatério. Então, no climatério, inicialmente, as pacientes, quando começam a modificar a menstruação, elas começam a ter atrasos menstruais, né? Ou atrasos ou encurtamentos do ciclo. Então, aquela menstruação que habitualmente é para estar retornando a cada 28, 30 dias, uma média geral, ela pode tanto encurtar em cerca de uma semana, 10 dias, o intervalo, tipo para 20 dias, né? 18 dias, ou ela pode estar aumentando esse intervalo, atrasando os famosos atrasos de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. E como se isso não bastasse, ela também pode aumentar o fluxo. Então, muitas mulheres, inclusive, relatam, doutora, eu atrasei minha menstruação 2, 3 meses, mas quando veio pelos meses todos. Isso é possível? É possível, porque enquanto ela não está menstruando, o endométrio está desenvolvendo às vezes. E aí, quando acontece de ter o estímulo, de finalmente conseguir o estímulo para menstruar, o endométrio está um pouco mais espesso, então quando ele descama, sangra mais. Isso pode acontecer. Olha só, gente, mais perguntas aqui, doutora. Ó, tô lendo aqui. Oi, bom dia, doutora. Eu estou com dor na minha mama esquerda, do meio para a minha axila. Não sinto nenhum nódulo. Nem tem dor. O que eu faço? Já fiz ultrassom e não deu nada. Tenho 45 anos. Meu nome é Toninha, da Vila Maria. Então, a dor mamária é algo muito possível, porque a mama, ela tanto tem gordura, como ela tem o tecido mamário. E esse tecido mamário, ele sofre influência hormonal. E é uma influência muito importante. Então, em qualquer faixa etária, principalmente do meio do ciclo até uma próxima menstruação, é possível ter uma mama mais dolorosa e é possível ter locais da mama mais doloroso. Por quê? Porque às vezes essa mama ela não conseguiu se desenvolver totalmente, né, em toda a anatomia. Então, aquele tecido mamário, às vezes, ele ficou mais acumulado num determinado setor da mama e pode realmente sofrer uma estimulação hormonal mais persistente e causar mais dor. Mas também tem um outro detalhe, muitas mulheres que têm esforço repetitivo... De um lado, né, doutora? Em um membro superior, ela pode também ter uma dor mamária, principalmente na parte externa da mama e na axila, com mais frequência, por conta do esforço repetitivo. Olha só, então atenção, né? Tem mais perguntas aqui. Doutora, como saber se eu estou no climatério ou se eu estou na menopausa? Então, o primeiro dado que o médico realmente vai abordar durante a consulta é esse reverso da última menstruação. Quando foi realmente que você teve a sua última menstruação? Se de fato essa menstruação ela passou aí sem vir mais do que um ano, então já se levanta a suspeita realmente da menopausa. Agora,
vão se procurar outros sintomas, outros sinais, a questão da faixa etária, se realmente está no período realmente ideal para ter. E dependendo dos sintomas, vai surgir a necessidade do diagnóstico diferencial com outras doenças, que também podem atrasar a menstruação. Uhum. E não só doenças, né? A obesidade, às vezes, altera a menstruação, atrasando. Paciente submetido a um estresse prolongado, importante, também atrasa. Distúrbio tiroidiano também pode atrasar. E uso de medicamentos. Então, tudo isso vai ser abordado para ver se realmente você passou mesmo, essa ausência menstrual é menopausa e se você realmente pode ser enquadrada na fase do climatério. Por isso a importância de você visitar a ginecologista e conversar e ela sim aprofundar no que você está sentindo. Sim. Tem muita pergunta, doutora, mas vamos aqui para mais uma pergunta antes da gente encerrar. Se a mulher pode engravidar no climatério. Isso é uma negligência frequente que a gente encontra. Porque dizemos que o climatério é essa transição do reprodutivo para o não reprodutivo, automaticamente as pessoas acham, então já não tenho condição de engravidar. E não é bem assim. Você não dorme com a capacidade reprodutiva e acorda sem essa capacidade reprodutiva. Então, essa transição ela vai se desdobrando e a velocidade com que isso acontece vai depender de fatores internos de cada paciente. Então, por isso, até esse marco aí da ausência menstrual por mais de um ano, realmente confirmado que seria menopausa, você ainda tem possibilidade de engravidar. Mesmo quando ocorrem os atrasos menstruais de 1 mês, de 2 meses, ainda é possível a gravidez. A taxa menor e muito menor? Mas aí, quem não quer, não quer. Então, não pode arriscar. Só que os métodos indicados para esse período, realmente são métodos que têm menos hormônio, ou então, se possível, que não tenham hormônio, né? Ou se tiverem hormônios, sejam hormônios com uma dosagem menor, sejam hormônios realmente que não ofereçam um risco nessa faixa etária, ou de repente até o DIU hormonal ou o DIU de cobre. Bom, deu certo, Brigitte, do sinal para a gente compartilhar mais uma pergunta aí com os nossos telespectadores? Deu certo? Vou ler aqui para a doutora. Bom dia, doutora. Eu queria saber se é normal passar muito tempo sem menstruar. Eu tenho 29 anos, passo muito tempo sem menstruar. É a Natália. Então, normal, com certeza, dentro do que é considerado como fisiológico, uma mulher de 29 anos em período reprodutivo não é. 29, muito jovem, né, muito doutora? Jovem. Então, assim, fisiológico não é. Eu não gosto muito dessa terminologia do normal e do anormal, porque gera, assim, destoa realmente dependendo do que você está falando. Mas, sem dúvida, não é o adequado. E aí, uma das causas, realmente, que hoje tem uma certa frequência, que depois a gente pode até conversar aqui em uma outra oportunidade, é a síndrome dos ovários policísticos. É muito comum, até porque ela faz um entrelace com distúrbios hormonais outros, como o da tireoide, e até mesmo com a questão da obesidade e do diabetes. Olha só, então mais uma vez, eu vou compartilhar e falar com vocês, tem que ir até ao ginecologista, tem que discutir. Tem que discutir, tem que se aprofundar mais nos sintomas, no que você está sentindo, porque como a gente está falando aqui, a gente só traz uma abordagem, tá, gente? Mas para você saber mais sobre o que você está passando, o que você está sentindo, você tem que marcar uma consulta e ir ao ginecologista, tá? Isso para qualquer médico, qualquer especialidade que a gente esteja abordando aqui. Tá bom, gente? E claro, segue o Instagram da Clínica Gines, a doutora Michele, a doutora Evandra, estão sempre colocando em pauta dúvidas e questionamentos, né, doutora? Você está sempre interagindo e